Olá, professor. Boa noite. Boa noite, professor José Pacheco. Tudo bom com o senhor? Dentro do confinamento, está bem, tanto quanto é possível. É, né? Estou no grupo, Professor, estou no grupo de... desculpa. Ah, certo. Professor, olha só, eu quero lhe dizer que é uma honra recebê-lo aqui, né? O senhor é uma inspiração para todos nós na educação, pelo seu trabalho, a sua história de vida. E recentemente, né, eu tive a oportunidade de ir na sua casa para a gente conversar um pouquinho. Foi um momento muito legal. Estive com meu bebê Francisco, né? O seu nome é José Francisco, né, professor? Exatamente. Exatamente, né? E ter essa conversa, essa oportunidade de conversar com o senhor, eu cheguei muito inspirada e foi muito legal. E eu venho acompanhando esse trabalho que o senhor vem fazendo, né, sobre comunidades de prática. Então, achei que seria um tema muito legal para trazer aqui para todo mundo, para a gente discutir um pouquinho, tá? Mas eu quero começar lhe pedindo que fale um pouquinho sobre o senhor e sobre a sua trajetória na educação. Pode ser assim? Se isso for importante, posso falar um pouquinho. Eu nunca pensei ser professor. Se me perguntassem aos 17 anos o que eu ia ser engenheiro. E, enfim, não vou contar a história toda, mas quando eu fui escutar um professor numa palestra, eu decidi ir para a educação. Porque nós, quando vamos para a educação, vamos por uma de duas razões, não é? Ou por amor ou por vingança. E eu fui por vingança e fiquei por amor. Porque eu vinha de uma região desfavorecida, que é melhor nem falar dela, e eu compreendi que a educação poderia ser um meio de emancipação social, de melhoria da vida de todos. Bom, a verdade é que quando a primeira vez entrei numa escola como concursado, porque eu andei um tempo fazendo substituições, tudo aquilo que qualquer professor de escola pública faz. Quando eu fui para a primeira reunião como concursado, aos 21 anos já, aos 20, 21, antes tinha andado fazendo outras coisas, eu levava comigo aquilo que as exatas me tinham dado. Eu iria ser engenheiro, portanto, toda a capacidade de análise de situação, todo o rigor que a gente tem de pôr nas situações. Quando eu fazia um cálculo de impedância de um motor, não podia falhar por uma vírgula. Tinha que ser rigoroso. Então, nessa reunião, e isto penso que vai encurtar a história toda, nessa reunião, eu observei que a mais velha, eram umas 20 e tal professoras, eu era o único homem, e ela escolhia uns alunos para ela e dava-me outros, fazendo as turmas, a enturmação. Eu perguntei à minha senhora, desculpe perguntar, mas porquê é que fica com uns e me dá outros? E ela disse, você é o mais jovem, é o último a escolher, e esses que eu lhe mando são filhos de bandidos lá da favela, não aprendem, são os burros. Eu não sei trabalhar com essa gente. Bom, como eu vinha da engenharia, do rigor, eu disse, se a senhora não sabe, vá aprender. Lógico. Então quem não sabe, vai aprender. Bom, ela era a mulher do diretor, o diretor era informador da polícia política, Salazar, e eu só estive a dar aulas nessa escola 10 dias. Fui preso e o resto eu não conto, porque impressionaria muita gente. Onde eu quero chegar é que depois da Revolução dos Escravos, eu passei por situações muito difíceis, de quase morte, que eu não vou aqui contar, profissionalmente. E eu decidi trabalhar em equipe. E quando entrei na ponte, encontrei duas pessoas que também estavam nessa disposição. Tudo aconteceu assim. Nós só sabíamos dar aula, mas sabíamos que dar aula não servia para nada. Numa aula não se aprende nada. Ou melhor, aprende-se o que não se deve aprender, depois poderemos conversar. E já agora, devo dizer-vos que eu só funciono na pergunta e no diálogo. Por isso é que eu quero que me perguntem. Porque desde 1976, há 44 anos,
deixei de dar aula para que as crianças e jovens aprendessem. Trabalhei no fundamental, no médio, no superior. E em todos os lugares parti de perguntas para construir projetos de vida e roteiros de estudo. O que nós fizemos durante 30 anos que eu estive na Ponte foi passar do paradigma da instrução ao paradigma da aprendizagem. Ou seja, deixar de estar centrado no professor para estar centrado no aluno, no sujeito da aprendizagem, no protagonismo juvenil, na autonomia do educando. Foi isso que nós fizemos pela primeira vez no mundo. E depois de nós, poucas escolas conseguiram, e as que conseguiram foram destruídas. Então, a minha história, identifica-se com a história da Escola da Ponte. Tive o privilégio de encontrar duas pessoas que compreenderam que não poderiam continuar a dar aula, que não poderia haver turma, nem série, nem prova, nem nada disso, que é do século XIX e que entrou no Brasil com o Pedro II e o Lancaster. Então, como só sabíamos dar aula, dávamos uma hora diferente todos os dias, até que passamos a fazer todos os dias, a todas as horas, aquilo que é preciso. A Escola da Ponte recebeu todos os prémios e condecorações que possam imaginar, mas ela hoje já não é uma inovação. E a minha história continuou no Brasil. Aposentei-me há 18 anos, vim para o Brasil. E resolvi ficar, porque aqui eu aprendo e ajudo a aprender. E espero durar mais uns 20 anos para ajudar outros também a aprender. Sou um educador como outro qualquer. Apenas tive oportunidades que muitos não têm. De trabalhar numa equipe e decidir ser ético. Porque se do modo como nós trabalhamos não ensinamos toda a gente, nós não temos direito de continuar a trabalhar assim. Se dando aula negamos o direito à educação a milhões, nós não poderemos continuar a dar aula. É tão simples. Pronto. E aí surgem as comunidades de aprendizagem. Vamos chegar nas comunidades, professor, mas quero só comentar algumas coisas, tá? Da sua fala, que são muito importantes. Essa questão, né, do ensino ser centrado no aluno, na aprendizagem, né, e não no professor e não na instrução, isso é muito importante, porque muitas vezes o professor, no seu planejamento de aula, fica muito preocupado no que ele vai fazer, né? Mas não exatamente naquilo que o aluno vai aprender e como é que serão essas experiências de aprendizagem. E aí é muito legal quando o senhor fala assim de não dar. Primeiro, uma outra coisa que eu quero comentar é que o senhor, eu já ouvi o senhor falar em palestras, né? Ele acompanha aí por onde o senhor vai e assisto muitos vídeos também. E trago isso muito aqui na Educaetos, tá? Essa perspectiva de que na educação a gente responde um monte de perguntas que não foram feitas. E o senhor, né, mesmo palestrando dentro de um auditório, né, de um teatro, o senhor sempre traz essa perspectiva das pessoas te perguntarem, né, para que você responda, falar aquilo que as pessoas querem saber, né? Então, eu quero, se o senhor puder começar, eu tenho uma outra pergunta antes da comunidade de aprendizagem também que surgiu agora, mas se o senhor puder começar falando da importância da pergunta para a aprendizagem. Olha, eu passei muitos anos fazendo aquilo que se chama formação de professores. Mas eu fazia uma formação bem diferente da habitual. Quando os professores me chamavam, eu ia até à escola deles, encontrava-me com os professores, com as crianças, os jovens, os adultos, os formandos, e perguntava a cada um: o que é que tu queres saber? O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres ser? Não é o que tu queres ser quando for grande, que isso é um xingamento de uma criança. Criança é, não vai ser. Aquilo que mais me chocava é quando eu perguntava, mesmo a adultos, por exemplo, eu trabalhei na universidade e fiz formação de professores. E na primeira turma que eu tive na universidade, eu fiz a pergunta para um deles: o que é que tu queres saber? Ele olhou para mim e disse: eu posso dizer o que eu quero saber? Meu Deus! Como é que um homem de 21 anos, que vai ser professor no ano seguinte, me pergunta se pode dizer aquilo que quer saber? Sabes porquê? Porque esse Paulo, era o nome dele, e depois foi coordenador da Escola da Ponte, mais tarde. Esse Paulo, que foi meu aluno na universidade, ele tinha passado
9 anos de fundamental é fazer perguntas, ouvindo respostas a pergunta que nunca fez. Tinha passado 3 anos de ensino médio ouvindo respostas a perguntas que nunca fez. E tinha passado 3 anos e meio, porque era o último semestre do curso de formação de pessoas, a ouvir respostas a perguntas que nunca fez. Tinha desistido de perguntar. E perguntava se tinha direito a fazer perguntas. É o como. Como se destrói a curiosidade. Como se mata a criatividade. Então, eu peço desculpa de vez em quando eu ponho alguma ênfase, alguma emoção nas palavras, porque é uma loucura. O que as pessoas fazem é uma loucura. Aquilo que os ministérios fazem é um crime. Aquilo que as secretarias fazem ao impor um modelo escolar instrucionista nas escolas é um crime. Olhar para o IDEB. Menos de metade dos brasileiros têm direito à educação. Um absurdo. Porque se mantém a escola do século XIX, com alunos do século XXI e professores do século XX. Então, é muito simples pensar assim. Não faz sentido nenhum dar aula, ter turma. Não faz sentido nenhum. É estar fora da lei, inclusive. Então, eu quando chego a algum lugar, palestrar, não é? Eu não palestro, eu converso. E eu pergunto, o que é que querem saber? Eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário. E pergunto, o que querem saber? Nunca ninguém perguntou nada. É preciso eu passar um videozinho de uma escola em que eu trabalho, ou fazer uma provocação, e normalmente faço. Quando eu chego, os organizadores vêm ter comigo, aflitos, e dizem, professor Pacheco, não diga aquelas coisas que as pessoas ficam incomodadas. O quê? Que uma aula não ensina e que uma prova não prova. Eu pego no microfone, ponho-me na frente do palco e digo, olha, disseram para eu não dizer 2 coisas, que numa aula não se aprende nada e que uma prova não prova. Alguém discorda? Fica tudo calado. E aí eu digo, que maravilha, ninguém dá aula, ninguém aplica a prova. E eles começam a rir, os professores. Mas quando um professor me pergunta, como é que eu posso ensinar os meus alunos a fazer, por exemplo, currículos de subjetividade, roteiros de currículo? Eu respondo, dando aula. As pessoas dizem, dando aula? Sim. Não é o que você sabe fazer? E a pessoa diz, sim. Então é isso que você vai fazer. Eu tenho que valorizar o que você sabe fazer. Você é competente dando aula. Eu vou dar aula consigo. E vou. Eu passo a minha vida a dar aula. Como agora estou a fazer. Isto é uma aula. Dialogada, espero. Com Como é certeza. a aula? A partir daquilo que a pessoa é. E não o que eu quero que ela seja. Acreditando que os professores são pessoas honestas, éticas. Eu sou dirigente sindical e, portanto, acredito nos professores. Claro que muitos estão na sua zona de conforto e pensam que fazem bem, deixá-los. E que Deus tenha piedade das suas almas. Uhum. E, professor, isso, até essa perspectiva, né, de não se dar aula, de não dar aula, isso que o senhor traz, né? Muito, quando a gente fala sobre isso, né, para os professores, eles muitas vezes recebem como se a gente estivesse desvalorizando a profissão, como se a gente estivesse dizendo que o professor ele não é mais necessário, né? O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso também? Professor é indispensável. Não dando aula, que numa aula não se aprende nada, a não ser aquilo que se aprende e não deve aprender-se. Eu sei que há muitos professores que ficam zangados comigo. Eu quero lá saber. Eu não falo para mentecatos, eu falo para profissionais de educação. E não tenho culpa de outros palestrantes fazerem festinhas ao ego e não dizerem aquilo que sabem. Que numa aula não se aprende. Toda a gente sabe. Os palestrantes sabem isso. Então, eu não desvalorizo o que as pessoas fazem. Eu apenas os convido para serem éticos. A partir daquilo que eles fazem. Dar aula. Eu dou aula com eles. Para deixar de dar aula. Não estou a desvalorizar. Eu estou a ser honesto para com os meus companheiros de profissão. Estou a ser leal. Eu não quero convencer ninguém. Eu quero é apelar ao amor e ao respeito da criança que eu chamo. Amor, respeito, é que se junta à coragem, como diria o nosso Paulo Freire. A educação é um ato de amor e por isso um ato de coragem. Uhum. Eu sei que não é fácil mudar. Eu sei.
porque a nossa cultura profissional foi moldada de tal maneira e o poder público é tão prepotente que é difícil mudar. Mas se mudarem a equipe, é possível. E está aqui a prova. Todos os meus alunos, ou os nossos alunos, aprendem tudo. Os alunos, pessoas que dão aula, não aprendem tudo. É só isso. Aprendem tudo o que têm de aprender. Não desvalorizo. Eu valorizo o que as pessoas sabem fazer. Só que não sou desonesto, nem sou hipócrita. E não quero saber que ficam zangados ou não. Quem for professor não fica zangado. Professor, eu tive a oportunidade de ir à Escola da Ponte, né? Era um projeto de vida meu que eu tinha, tive essa oportunidade uns anos atrás. É, vivi aquilo tudo que eu já lia, né? De que são as crianças que apresentam a escola, e é uma experiência muito tocante, realmente, é muito emocionante. E o que eu observei na Escola da Ponte é que as crianças, é como se a escola realmente, a criança fosse a escola, né? Usualmente, a criança é uma coisa, a escola é algo fora, né? É algo que orbita além dela. Mas parece que dentro da Escola da Ponte, ela faz parte do corpo da escola mesmo, né? Porque eles têm as funções dentro da escola, eles de fato tomam as decisões dentro da escola, né? E eu gostaria de que o senhor me falasse disso também, dessa importância da criança realmente ser parte desse ambiente que nós dedicamos à aprendizagem. Bom, nós temos alunos egressos, ex-alunos, com quase 60 anos de idade. Alguns já têm quase 60 anos. O projeto tem 44. Vai fazer 45. E todos eles, todos, sem exceção, nós tivemos muitos chamados especiais. Pois, se quiserem, eu explicarei porque é que eu Sim. refiro especiais. Todos eles, que eu saiba, não é? Pode haver algum que não, e são milhares. Repara que são 44 anos, são milhares de alunos. Eles são a encarnação dos valores que nós lhes transmitimos. Porque um professor não ensina aquilo que diz. O professor transmite aquilo que é. E como nós os três, no princípio, e depois toda a escola, tínhamos três valores fundamentais, que era autonomia, primeiro, eles são autónomos. Autónomo não é estar sozinho. Ninguém aprende sozinho. Autónomo é relacionar-se com o outro a partir do autoconhecimento no reconhecimento do outro. Isso é autonomia. Ok? A responsabilidade social. Eles são pessoas envolvidíssimas, porque não se ensina para a cidadania. Nós educamos-nos no exercício da cidadania. E lá as regras existem, eles têm todos os dispositivos da Assembleia, Comissão de Ajuda, tudo isso, em que eles praticam cidadania. Portanto, autonomia, responsabilidade e solidariedade. E é vê-los agora, neste período crítico do vírus corona, como eles se comportam. É o meu orgulho. E peço desculpa pelo orgulho. São pessoas que se solidarizam com as outras. São pessoas que ajudam. São pessoas que ensinam a ser solidários. Então, para além de serem pessoas sábias, são pessoas felizes. Quando eu há pouco referi os alunos especiais, permites que eu faça um... Por favor. Okay. É que muita gente não sabe que a Escola da Ponte é da rede pública. É da rede pública, não é particular. Mas poderia ser particular. E era uma escola que se caracterizava, primeiro, pela qualidade, pela excelência académica. Eram os melhores nas provas nacionais, todos sempre melhores. Sempre. E não faziam prova, não é? Na escola, mas quando faziam prova eram os melhores. Eles não perdiam tempo a fazer prova. E a inclusão social, que passa pela inclusão escolar. Nós recebíamos jovens jogados fora das outras escolas. Jovem que estava no fundo da sala. Naquela época não tinham ainda inventado os THDs, não havia Ritalina, e portanto mandavam tudo para a ponte. Não aprende, vai para a ponte. Aluno que tinha síndrome de Down, paralisia cerebral, espina bífida, surdez, ia para a ponte, tudo para a ponte. Aluno que matava a professão noutra escola, ia para a ponte. E ficavam uns anjinhos e aprendiam. Um dia recebemos um jovem chamado André. Vou só falar deste.
e espero que multipliquem por centenas. Ele chegou à ponte com 9 anos e vinha com um relatório de psicologia e pedopsiquiatria. Ele tinha trissomia 21, síndrome de Down. E dizia o relatório que ele nunca iria aprender a ler. Já tinha passado por 2 escolas e não tinha aprendido a ler, nem o nome dele sabia. Bom, eu joguei o relatório no lixo, não é evidente, e perguntei ao André, o que é que tu queres ser? Não perguntei o que ele queria fazer, ele não queria fazer nada. Nem eu queria saber, porque ele também não queria saber nada. Mas eu perguntei, o que é que tu queres ser? Ele olhou para mim e perguntou, ele falava, não vou falar direito, mas ele falava com um palato muito alto ali. Eu posso dizer o que eu quero? Eu disse, podes, o que é que tu queres ser? Ele disse, quero ser goleiro. Bom, esse jovem hoje tem 35 anos de idade. Fizemos um projeto de vida para ele ser goleiro. Em meio ano, aprendeu a ler, a escrever, a contar, a aplicar tudo o que tinha de aprender de fundamental. Fez um curso técnico profissional. E, se forem à internet, podem ir ver, se eu estou a mentir. E forem ao Mr. Google procurar final do Campeonato Europeu de Futebol de Salão do ano passado. O último jogo, mata-mata, foi Portugal e Itália. Portugal ganhou a Itália. Quem é o goleiro da seleção nacional? É o André. Acho que não preciso dizer mais nada. Nossa, fantástico, professor. Grata por essa fala. Eu tô assim, tá me tocando muito o coração, viu? Tudo que o senhor está falando. E uma das coisas que eu falo muito aqui na Educaetos, né? Eu digo que é uma escola de formação humana. Eu não digo escola de formação de professores. Formação humana porque eu acredito muito nessa coerência que o senhor mencionou. A gente ensina, o professor transmite aquilo que é. Então, eu costumo dizer que eu acho que um professor que não passa por um processo de alto, eu acho que deu uma travada. Não, tá Ah, funcionando. passou. É um professor, tá bem? Tá. É um professor que não passa por um processo de autoconhecimento, de autotransformação. É difícil ele realmente educar, porque a gente não finge ser alguma coisa. Existe até uma questão que eu acredito que acontece muito em sala de aula, que é quase que energético, né? Se eu chego muito agitado, muito estressada, né, ou muito, sabe, com raiva, parece que isso até passa para a criança, né? Então a gente precisa ser coerente, a gente precisa viver aquilo que a gente quer que eles sejam, né? Então, na verdade, para mim, ser professor é um processo de autotransformação muito grande, né? Para a gente transmitir aquilo que a gente é. Esse caso do André é fantástico, né? A gente pensar na inclusão, como muitas vezes são pequenos atos que a gente tem, né? Que transformam a vida de uma pessoa. A gente saber que, como professor, a gente tem esse poder. O senhor falou também que ninguém aprende sozinho, e isso é algo muito interessante, né? Isso legitima muito a importância da escola e a importância da gente saber conviver e trocar. E essas 3 coisas que o senhor falou, a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade, para mim, o senhor é um exemplo, porque essas 3 coisas são muito claras. Sempre que eu precisei acessar o senhor, desde o e-mail enviado, o senhor sempre me respondeu. Então, eu sinto muito essa solidariedade vinda do senhor, né? Então, eu acho que você pratica isso, de ser aquilo, transmitir aquilo que se é. Então, eu tenho muita gratidão por isso. E aí, seguindo por esse caminho, né, de que ninguém aprende sozinho, por que, né, professor, que os professores se isolam na sua prática, passam a planejar sozinhos, a trabalhar sozinhos, muitas vezes usam o espaço da sala dos professores só para falar mal dos alunos ou para dizer que 50% ou 70% foi reprovado? Por que a gente tem essa ideia de trabalhar sozinho? Por que o senhor acha que o professor tem isso com ele, né? Há muitas causas. A primeira eu entendo, não é fácil ser professor. Eu tenho um filho que é professor. Tem 43 anos, professor de matemática, um excelente profissional. E eu sei quais são as condições em que ele trabalha. Quando eu vou para o chão das escolas, e é isso que eu faço normalmente, eu fico surpreendido como é que aquelas pessoas aguentam o desgaste nervoso, psicológico. Eu escuto gritos, eu vejo, enfim, o professor é muito maltratado, tem um estatuto social depreciado, é mal pago. Então protege-se, sem perceber que a proteção é perda.
ele foge para a frente, porque foge para a frente, não é? As causas são múltiplas. As pessoas são pessoas inseguras. Porque dar aula não tem fundamento nenhum. Nem científico, nem legal. E, portanto, não sabem explicar porque é que fazem o que fazem. Senão, se alguém souber, que entre e fale. Tem uma formação de professores que é miserável. E eu não ponho em causa o conhecimento dos meus colegas da formação inicial. Vou continuar. Aliás, os meus maiores amigos, o António Novo e outros, são professores universitários da formação. Mas eles sabem que a aula não serve para nada. Mas na formação de professores, o que acontece? Todo formador diz que o centro deve ser a criança. Não é? Escola Nova, Montessori, Dewey, Claparede, Freinet, Steiner, Desvaldo. O centro deve ser a criança. Eles dizem. Mas o que é que eles fazem? Dão aula centrada no professor. Então é esquizofrenia. O que é que fica? Fica a aula. Que o professor aprende aquilo que faz, não aquilo que escuta. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Chama-se isso isomorfismo na formação. A mesma forma. O conteúdo não interessa. O professor pode estar a ouvir falar de métodos ativos, que vai dar aula, que são métodos inativos. Eu quando escuto métodos ativos na sala de aula, eu começo a rir. Não é? Porque métodos ativos na sala de aula é impossível. Metodologias ativas. Ou inovação. Inovação em sala de aula é impossível. Onde há sala de aula não há inovação. Primeiro porque não houve mudança. Portanto, tem que haver criatividade, mudança e inovação. Nem mudança existe. E mudar as mesas para pôr em círculos, isso não é nada. Fazer uma hortazinha não serve para nada. Pôr computadores na escola não adianta para nada. Deve-se pôr computadores na escola. Deve-se fazer hortas. Mas não no modelo de instrução. Então a formação é uma grande responsável. Mas o maior responsável é o outro professor. O maior é o outro professor. O maior inimigo do professor que faz diferente é o professor da sala do lado. Isso é uma mágoa que eu mantenho, infelizmente. Espero um dia perdê-lo. E depois tem o poder público. O poder público prepotente, que tem o dever de obediência hierárquica e serve-se disso para ameaçar quem muda para melhor, para destruir projetos. Quando muda a prefeitura, acaba-se com o que está antes. Quando não se concorda, o diretor manda parar. O que é isso? Então, eu percebo porque é que os professores muitas vezes recusam mudar. Compreendo muito bem. Mas também lhes faço um pedido. Um convite, melhor dizendo. Que não tenham medo. E que aproveitem esta crise que mostra que a escola não funciona. As secretarias e as professores estão a mandar conteúdo para casa. Será que os alunos vão fazê-lo? Estão a mandar testes? Se eles não estão a vigiar, não é? O que é isto? Será que este vírus não veio providencial para mostrar que essa escola não tem onde se segurar? Essa velha escola do século XIX não pode voltar depois do vírus. Não pode. Mas o que está a acontecer é que há empresas que estão a vender cursos, aulas para as famílias que estão aflitas. É criminoso. Mesmo que seja gratuito. É criminoso. Porque deve-se aproveitar aquilo que o vírus nos diz. É que o sistema político não estava preparado. O sistema económico não estava preparado. E o sistema educacional também não. Não pode continuar a mesma. Eu temo que continue. Que os professores continuem com medo, inseguros, dependentes, não autónomos e que vão voltar à aula, à turma e tudo mais. Mas depois, no final, a Cláudia pode falar sobre algo que nós iremos fazer. Ela está aqui ao meu lado. Aliás, eu gostaria que ela estivesse, porque é uma equipe. É uma equipe. Eu não estou sozinho. Eu lembro-me que há 40 e tal anos, os inspectores e os ministérios iam lá à Escola da Ponte e diziam: tem que voltar para a sala de aula, nunca mais. O professor não é uma profissão solitária, é uma profissão solidária. Temos que dar exemplo aos alunos de solidariedade, portanto não podemos estar sozinhos. E não íamos para a sala de aula e trabalhávamos juntos.
A partir daí eu trabalhei sempre em equipe. E agora temos aqui uma equipe de 2, que é uma equipe, enfim, pouco aconselhável. Normalmente Não, o número ímpar. Tem 3. A Amanda também A está Amanda também está, portanto, lá do outro lado. está na vez. Bom Ela depois demais. A gente vai. o que nós vamos fazer. Eu quero Porque muito ouvir a Cláudia também. vai Ótimo. acontecer algo bem importante. Ai, que Finalmente. ótimo. Muito bom, professor, muito bom. Ótimo. E aqui, a gente tem, professor, aqui um monte de perguntas, então que tal a gente começar respondendo e aí a gente vai para esse momento, pode ser? Pode. Eu E gosto é de aí, perguntar. quem tiver mais pergunta também, coloca aqui na interrogação, tá, gente? É importante para poder a gente tentar responder o máximo possível. Vamos lá. Como assim entrar na educação por vingança? É porque quando eu fui aluno, é uma história longa, mas eu vou encurtá-la. Eu nasci num cortiço. A minha infância foi passada entre visitas ao meu pai na prisão, injustamente preso, politicamente preso, e a minha mãe morrer precocemente, e tive que trabalhar a partir dos 4 anos de idade, e tive que trabalhar para poder estudar. E quando fui estudar, como eu era pobre, chegava e o professor batia-nos por tudo e por nada. Dava-nos murro, pontapé. A única coisa que eu aprendi com esses professores foi a odiar. Então eu fui-me vingar. Eu prometi a mim mesmo, quando fui para professor, que nenhum aluno meu passaria pelas situações que eu passei. Violência extrema, falta de amorosidade. E foi aí que eu não consegui vingar-me. Porque dava aula, eles não aprendiam, não me vingavam. Depois, quando deixei de dar aula, vinguei-me. Mas amorosamente. A educação é um ato de amor. Então é isso. A vingança. Ótimo. Entendido. Que vivência, que experiência, né? E poder fazer essa transformação no sentimento, isso é uma coisa muito importante, né? Uma verdadeira alquimia, né? Foi bem difícil. Tão difícil como a reelaboração da minha cultura profissional. Porque estava convencido que dando aula ensinava. Foi difícil admitir que não. Bom, está aqui outra pergunta. Importas de te ler? Como manter a colaboração entre estudantes no desenvolvimento das atividades durante a quarentena? Então vamos entrar um pouco no currículo. Olha, nós hoje temos que estar a 1 metro de distância uns dos outros, não é? Pelo menos. Aqui não estamos, estou aqui junto. Mas com todo o cuidado, é evidente. Quando nós trabalhamos no currículo tridimensional, e agora vou falar de algo que não está nos livros. Não está. Eu produzo muito. Eu tenho 40 e tal livros publicados no Brasil, mas eu só publico um livro com a teoria posta em prática. Nunca publico teoria para depois pôr em prática. Eu vou testando. E isto que eu vou dizer não está ainda no livro. Quando falamos de currículo de subjetividade, pressupõe que nós façamos a pergunta a uma pessoa, não é? Cada um de nós é diferente do outro, tem os seus talentos, as suas vocações, que tem direito de desenvolver. E quando nós trabalhamos o currículo da subjetividade, é a partir de perguntas que são individuais, são pessoais. E a pessoa vai desenvolver um roteiro de estudo connosco, porque nós não preparamos projetos para eles, nós construímos projetos com eles, comunidade, com eles. Okay? Paradigma da comunicação e da aprendizagem. Quando nós não fazemos planejamento de aula, nós fazemos com eles roteiros de estudo para que eles possam pesquisar, procurar informação pertinente. Ensinamos a selecionar informação, a analisá-la, a criticá-la, a comparar com outras. Ensinamos a sintetizar e a avaliar a informação, a comunicar, etc, etc. E depois produzimos com eles conhecimento. A partir da informação recolhida, cada um deles produz conhecimento, que depois põe em prática, gerando competência e manifestando evidência da aprendizagem. Tudo isto eu teria de ter uns dias largos para explicar, se é que já não sabe. Mas há outra dimensão, para além do currículo de subjetividade, que é o currículo de comunidade.
há questões, necessidades, desejos, que não são só de um, são de vários. Por exemplo, como é que, na presente crise, se viver, por exemplo, num condomínio, como é que eu posso ajudar o outro, né? E como é que eu posso evitar que o vírus penetre o condomínio? Como é que podemos manter as faxineiras? Como é que podemos manter todos esses trabalhadores que não têm, não é, meios de sobrevivência, mas que também não devem vir para dentro? Compreende? Tudo isso são problemas de comunidade. E as pessoas têm que dialogar. Aliás, a Cláudia está a participar de um projeto dessa natureza, em que as pessoas comunicam, são solidárias, num projeto de comunidade. E depois há o projeto da consciência planetária, porque esta questão do vírus é de todo o planeta. E, portanto, é preciso enfrentá-la pensando que o problema não é só nosso, é da China, é dos Estados Unidos, é da Itália, de todo lugar. Então, quando nós passamos do currículo de subjetividade para um currículo de comunidade ou de consciência planetária, é inevitável que as pessoas dialoguem e construam em comum soluções para problemas comuns. E isso acontece continuamente. Colaboração, cooperação, a empatia, as competências do século XXI. Numa aula é impossível. Tá bom? Quer explicar o que está a acontecer? A Cláudia poderá falar um pouquinho? Não sei se tem outras perguntas. Pronto, então vamos ouvir outras Tem perguntas. outras perguntas. Eu gostaria que ela falasse sobre o que está a fazer Mas eu acho que ela pode Quero. responder. na comunidade. Tem mais perguntas? Temos muitas mais, assim, mais de 30. Você acha que a gente consegue, de repente, responder mais uma ou duas? Pode ser? Tá, eu vou Sim. tentar Veja se você consegue aglutinar perguntas afins. É, Consegue? porque ela, aqui para mim ela não aparece Já. inteira, ela aparece cortada, mas eu vou ver se eu consigo dar uma. Vamos ver aqui, ó. Gostaria de que o senhor, que o professor comentasse a ideia, escolas são pessoas nesse momento de isolamento. Escolas são pessoas. Dizem que fui eu que criei essa frase, mas é uma frase tão simples que nem posso reivindicar a autoria. Escolas não são prédios. Quando eu falo escola, a pessoa pensa no prédio, com a sala de aula. Não. Escolas são pessoas que aprendem umas com as outras a partir de necessidades comuns. São pessoas que partilham valores comuns. São pessoas que agem em função de princípios comuns. São pessoas que podem habitar uma comunidade física, territorial, mas também virtual. São pessoas. São pessoas que aprendem a partir de necessidades próprias e dos outros, desenvolvendo a busca da informação que conduz ao conhecimento. Escolas são pessoas, não são prédios. Não, está provado que não é preciso prédio para aprender. Eles estão em casa. E mais, aprender o quê? É uma ilusão pensar que na escola da aula se aprende. Um dia, eu não vou perder muito tempo com esta história, mas tenho que contar. Um dia houve alguém que me defrontou numa palestra e disse: tudo o que eu sei foi na escola da aula que eu aprendi. Eu perguntei: então eu posso fazer perguntas do que você aprendeu? Faça favor. Ele era doutorado, essa pessoa. E eu fiz uma pergunta do fundamental. Perguntei: o senhor sabe fazer raiz quadrada? Ele disse: não. O senhor teve aula sobre raiz quadrada? Tive várias. Aprendeu? Não. E aí eu perguntei: quantas vezes você precisou de raiz quadrada na sua vida? Ele: nunca. Eu perguntei aos outros 2.000 que estavam na palestra: quem precisou da raiz quadrada durante a vida? Ninguém. Eu perguntei: então porquê é que tem de ter aula sobre raiz quadrada? Se eu quiser saber raiz quadrada, se eu passar por uma situação em que tenho de saber fazer raiz quadrada, em 2 minutos eu aprendo. Mr. Google, a interação e na intersubjetividade eu aprendo. Qual é o problema? Então, ser pessoa numa escola é perceber que a escola não é um prédio, não é a aula, não é a turma. São pessoas que aprendem umas com as outras, mediatizadas pelo mundo. Ou seja, aprende-se na intersubjetividade. Saravá Paulo Freire, Saravá Lauro de Oliveira Lima, Saravá Maria Nilde, Nisa Silveira, Anisa Teixeira, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Milton Santos, por aí vai.
essa fala, ela foi muito importante, né, professora? Assim, uma das coisas que eu costumo falar e que acho que eu acho que é muito importante na trajetória como professor também, é a gente parar e refletir, né? Qual que é o sentido da ciência que eu leciono, da disciplina que eu leciono, ou dos conteúdos, né? Qual que é o sentido disso? O que que ela realmente acrescenta, né? O que que ela pode trazer para a vida dos meus alunos, né? Encontrar essa essência, né, daquilo que a gente ensina, já que estamos lá dando aula, né? Eu acho que é um primeiro passo muito importante, não só o autoconhecimento, mas também esse conhecimento quase que você encontrar o centro, o núcleo, né, daquilo que você ensina e tentar passar isso para o seu aluno. Acho que é muito importante, né? Eu vou só então para mais uma pergunta. Educar é preparar para a vida? Se sim, quando começa a vida? É uma pergunta mais filosófica. Educar não é preparar para a vida. Educar é a vida. Eu deixaria um roteiro de estudo para toda a gente. É uma tarefa para casa, se quiser. Dado que não sei se haverá mais uma pergunta, porque é a resposta para esta pergunta. Quando é que a gente aprende? Quando é que começa a vida? Não é? Não vou discutir se a vida existe já quando ela surge no útero materno, mas nós sabemos que a criança aprende no útero materno. Por volta de 5 meses de gravidez, a criança dentro do útero aprende, ou melhor, constrói os primeiros neurônios espelho. Neurônio espelho significa que toda a aprendizagem é por imitação, é por exemplo, é pela emoção. A criança dentro do ventre materno constrói os seus neurônios espelho, porque é espelho do útero. Aos 7 meses, dentro do útero, ela aprende o ritmo da fala. Por isso é que o nordestino fala e o do sul fala é diferente. Quando é que se aprende? Durante toda a vida, incluindo a vida intrauterina. Onde se aprende? Em qualquer lugar. Desde que se tenha alguém a que eu posso chamar professor, coach, mediador, design educacional, educador, tutor, que tenha alguém que me acompanhe e faça mediação. Mediação antropológica, não é pedagógica, antropológica. Quando é que a gente aprende? Toda a vida. Como aprende? Quando aprende? E por que é que aprende? Por que é que uma criança aprende a andar? Como é que nós sabemos que aprendemos? Como é que é avaliar? Prova não avalia. São as evidências de aprendizagem que mostram que aprendemos. Quem é que aprende? O sujeito. Não o objeto a quem eu ensino. Porque eu não ensino. Ensinar é impossível. E eu tenho quase 70 anos, eu posso afirmá-lo, e quero que me conteste. Ninguém dá de beber a um cavalo quando ele não tem sede. Não quero faca nem queijo, quero é fome. Adélia Prado, agrado. É preciso haver fome, necessidade, desejo, curiosidade, pergunta. Então, aprendemos em qualquer lugar, em qualquer tempo, desde que saibamos porque. E aí passaríamos aos princípios gerais da aprendizagem. Ela tem que ser significativa, integradora. Mas isso é conversa de educador, que não importa agora. É preciso saber realmente algumas coisinhas de história da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, sociologia da educação e tudo mais, que não dão aos professores. Porque nos cursos de formação já vem tudo empacotado em aulas prontas a consumir. A Cláudia poderá falar. É verdade. É só uma coisinha, né, em relação a isso, que eu, quando, por exemplo, fiz a disciplina de didática de formação de professores na licenciatura, eu fiz a disciplina toda de didática, fazendo leitura de texto e seminário em sala. Então, a gente tem que viver aquilo que a gente vai fazer, né? Grata pela presença de vocês, grata pela disponibilidade, viu? E precisando de alguma coisa também, vocês podem me falar, tá bom? Nós ficamos ao dispor para quem quiser mudar. Muito obrigado. Tá bom. Boa Ótimo, noite. muito grata, boa noite, tudo de bom para vocês, saúde, viu? E a gente se encontra. É isso aí. Até mais, gente, com Deus, muito grata.